Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área com vocês para mais uma aula de geografia. Hoje, especificamente, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre questões agrárias e, mais precisamente, hoje nós vamos tratar da questão que envolve a estrutura fundiária e as formas de trabalho no campo, tudo bem? Então, uma aula importante para os seus vestibulares, porque é um assunto que tem um apelo muito grande na maioria dos vestibulares no Brasil, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as grandes questões sociais no campo do Brasil, né? Começando então com as relações de trabalho. Nesse momento nós vamos fazer uma análise de como são as formas de relações entre patrão, empregado, o assalariado, aquele que trabalha na forma de terceiro e por aí vai, tá? Então, antes de nós iniciarmos um estudo mais profundo, a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês é analisar esse gráfico sobre ocupação dos trabalhadores rurais no Brasil. Perceba que quase a metade dos trabalhadores no Brasil são trabalhadores que de fato aí não têm, né, vamos dizer assim, carteira assinada, né, seriam aí não remunerados, né? Ou que de repente trabalha numa agricultura familiar, alguma coisa assim, tá bom? Aí nós temos 29% de empregados com carteira assinada, 25% por conta própria, certo? E por último, temos 3%, né, do patrão lá, o empregador, daquele que vai de fato aí oferecer um emprego, tá bom? Ainda sobre essa questão de relações de trabalho entre, né, os trabalhadores rurais, e que a gente tem que entender aqui, ó. Nós temos então carteira assinada, tá? Empregados permanentes, tá certo? Pessoas que têm aí carteira assinada 55% e outras sem carteira assinada, então 44%. Então a necessidade de a gente tá aumentando aí uma participação para garantir os direitos do trabalhador aqui. Empregados temporários, né? Carteira assinada bem baixo, né, porque você usa bastante aí a mão de obra do boia fria, e sem carteira assinada 80%, né? Então temos um problema aí no campo, que é para nós resolvermos aí a questão de garantir os direitos dos trabalhadores aí no campo, tá? Porque a maioria, você sabe que está vendo aqui, são pessoas com empregos temporários, tá? Fazendo uma análise mais específica, né, do ponto de vista do trabalho no campo, vale a pena a gente pensar um pouco nas principais formas de trabalho, tá? A primeira delas que eu queria destacar para vocês são os poceiros, que são lavradores que ocupam terras devolutas ou particulares, tá? É o pessoal que não tem terra, que busca a posse da terra e muitas vezes ele ocupa a terra do Estado, que são terras devolutas ou terras particulares, que gera toda essa questão de disputa por posse de terra. Mas lá na frente a gente vai ver que grande parte dos poceiros estão, né, articulados em movimentos sociais dos sem terras, tá? Temos os parceiros, que são lavradores que trabalham na terra de outros, né, e dividem a produção obtida, né, 50% para cada um. E o trabalhador é chamado de meeiro nessa situação, tá? Enfim, dando continuidade aqui, temos os pequenos proprietários, são trabalhadores que cultivam para atender às necessidades familiares e mercado local, que seria a agricultura familiar, né, que a gente viu. E temos os arrendatários, alugam terras de outra pessoa, né, pagam pelo seu uso em dinheiro, né? Então eu tenho capital e a pessoa tem a terra, então eu arrendo a terra dele, tá? E temos os assalariados, que podem ser permanentes ou temporários, esse pessoal aqui, ó, que a gente citou para você, tá? Então, ele trabalha lá no campo, pode ou não ter carteira assinada, tudo vai depender, tá bom? Trabalha onde? Normalmente numa grande propriedade, né? Enfim, tá bom? Então, vale a pena também a gente tentar entender um pouco essa questão que envolve aí os trabalhadores rurais não remunerados, né? Que seriam aqueles, aquelas pessoas, né?
são dependentes de um trabalhador rural, seja ele poceiro, parceiro, pequeno proprietário, arrendatário, filho, esposa, né, ou esposo, outro que ajudam no trabalho do campo sem receber nenhuma remuneração. Então, existe no universo do campo pessoas que vivem no campo, trabalham, mas não são remunerados, tá? Então, bem interessante a gente estar entendendo aí como é que as coisas funcionam. No campo, a vida não é fácil, né, pessoal? A grande maioria das pessoas que vivem no campo tem um padrão de vida aí aquém daquilo que seria necessário, né? A imagem mostra isso para você aqui. Uma agricultura familiar em 2017, uma horta em pequena propriedade. Ainda no universo dos trabalhadores aí, então, tem uma tabela aqui que é o rendimento por classe de pessoas de 10 anos ou mais ocupadas em atividades agrícolas, tá? Então, classe de rendimento mensal, população ocupada, tá? Até um salário mínimo, meio salário mínimo, 16%. Mais de 1 a 1, né? Mais de meio a 1, 19%. De 1 a 2 salários mínimos, né? 15%. De 2 a 5, 5%. Acima de 5 salários mínimos, 1%. Sem rendimento, 43%. Tá vendo, ó? Isso aqui que chama atenção para isso aqui, ó. Se você somar isso aqui mais isso aqui, daria meio salário a 1 salário ou 2, que daria R$ 2.000 por mês, nós temos mais de, sei lá, mais de 85% de pessoas nessa realidade. Então, a realidade do trabalhador rural é complexa, é complicada, vale a pena a gente discutir sobre, tá bom? Então é importante estar atento com relação a essas questões, tá bom? Acho que para essa questão de trabalhador no campo, tá de bom tamanho essa partezinha da aula. Espero que vocês tenham compreendido. Sucesso aí para vocês e até a próxima aula, tá, pessoal? Aquele abraço.